Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. A Rádio Acadêmica apresenta programa Diz Solução. O prefixo diz, de origem grega e latina, pode significar negação, separação, contrariedade, dificuldade, mas também dois. E isso muda tudo. Porque agora precisamos de mais discussão, mais diálogo, mais reflexão. Afinal, tem ou não tem solução? A cada encontro, 2 convidados para tratar de assuntos diversos, polêmicos, atuais, candentes. Diz Solução. Apresentação: Professor Christian Tadeu Giliotti. Boa noite, caras e caros ouvintes da Rádio Acadêmica. Boa noite às nossas espectadoras e espectadores que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos mais uma vez com o programa de solução, cujo tema hoje é genocídio, etnocídio, destruição ambiental e pandemia. A situação dos povos indígenas no Brasil hoje. Para esse debate, eu chamei 2 amigos meus que são muito conhecedores dessa temática, tanto da questão ambiental quanto da questão indígena no Brasil. É um debate difícil de ser travado no Brasil, existem várias perspectivas, e aí eu optei por chamar 2 pessoas que eu sei que podem contribuir bastante para o debate de hoje. Uma delas é o meu amigo Giva que é educador popular, é também indígena, e, enfim, é um militante aí de longa estrada, que já atuou em várias frentes. Você tá bem, Giva? Como é que você tá? Tá tudo beleza? Boa noite, Christian. Boa noite, Tarzan, Eduardo Carlini. Boa noite, Sara, que está aí operando aí, tá na técnica aí, e as pessoas que estão nos ouvindo. Em tempos de pandemia tá difícil, né? Eu acho que essa pandemia ninguém vai sair sem que alguma coisa tenha ocorrido consigo, com a família, né? Minha família, eu já perdi 2 pessoas, né? Não é qualquer pandemia, não é qualquer gripezinha, mas enfim, né? Nós estamos aí, né? A história vai nos cobrar muito desse momento que nós estamos passando, né? Então é isso. Vamos reagir a tudo isso aí, firmes e fortes, né? E sem ter medo de temer a morte, porque ela está na espreita a todo momento, nesse período histórico que a gente está vivendo. Eu concordo com você, Giva, é de fato uma situação gravíssima em vários níveis, né? A gente está atingindo aí 70 mil mortos notificados, né? A gente está falando aí de um número que fatalmente é muito maior. E para além da questão da pandemia, a gente tem uma crise econômica também sem precedentes, né? Estamos aqui também com o professor Eduardo Carlini, que é geógrafo, também conhecido pelos íntimos como Tarzan. Como é que você está, Eduardo Carlini ou Tarzan? Tudo bem contigo? Fala, Cris. Tudo bom? Fala, Givão. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, aos telespectadores. Cris, estamos firme, né? Tentando segurar esse momento. Na verdade, assim como você, eu sou professor e estou também nessa condição de trabalho à distância, com uma carga, recebendo o mesmo salário que no regime presencial, mas com a sensação de praticamente ter dobrado o trabalho, né, em casa,
além de estar tendo que cuidar de mais coisas em relação à escola, assim, aumenta aqui também a responsabilidade e a dinâmica doméstica, né, com a companheira, com o filho, né, e na medida em que a gente se aprofunda no tempo de trabalho, é tempo que eu deixo de ficar com o filhote, com a companheira, e sobretudo acabo sobrecarregando ela nas tarefas domésticas, com o filho. Então tem uma conjuntura que tem nos oprimido, nesse sentido também. Bom, no mais, eu agradeço bastante o convite, ok? Muito bom poder estar contribuindo aqui com o programa, que sem dúvida alguma é um projeto muito bacana. Eu que agradeço, Tarzan. Na verdade, essa ideia é um projeto de extensão, né? É uma ideia de criar diálogo entre a universidade, o Instituto Federal, com essa própria rede federal, mas também com os movimentos sociais, com a sociedade como um todo, especialmente aquela parcela da sociedade que nos interessa, que é a sociedade que se encontra dentro da classe trabalhadora, né? Nas suas diferentes posições, nos seus diferentes estratos, o que inclui também os quilombolas, os indígenas, ou seja, os oprimidos. Então, a ideia nossa é estar a serviço da comunidade em geral com esse recorte. Aproveitando já esse ensejo, eu peço que os que estão escutando a gente aqui, vendo a gente, que compartilhem, né? Caso estejam na rádio, compartilhem. Os que estão vendo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, que curtam, se inscrevam no canal. É importante a gente fortalecer a rede federal. E eu vou começar já propondo uma primeira reflexão, que é a seguinte, né? O Giva começou já falou uma frase bem impactante, né? Precisamos enfrentar a morte porque, de fato, a morte nos espreita. Ela está à espreita de todos, né? E a gente sabe que isso tem de fato, uma realidade em função da dimensão que a pandemia atingiu, mas a gente sabe também que essa pandemia tem, digamos assim, uma parcela da população que acaba sofrendo mais. E tem, inclusive, uma parcela da população que está invisibilizada, né? E que tem especificidades muito, enfim, muito críticas, muito graves, e é óbvio que eu estou me referindo à população indígena do país. E o Giva, ele faz um debate muito interessante sobre a questão indígena, do ponto de vista digamos assim, da quantidade de indígenas que ainda resistem no território, que é o chamado território de floresta, mas também dos indígenas urbanizados, né? Os indígenas que foram proletarizados a partir de violentos processos históricos de expulsão e proletarização dessa camada da população que era exatamente a população originária daqui, né? Ainda é. Dito isso, Giva, como que você está enxergando a situação dos indígenas nesse contexto de pandemia? E claro que a gente não pode esquecer também de governo absolutamente hostil a essas populações. Como que você está vendo essa situação, meu? Eu acho que primeiro, eu acho que é importante mesmo você fazer esse recorte, né? Porque a gente faz uma discussão absolutamente parcial e equivocada, né, propositalmente, a respeito dos povos indígenas, né? Quanto mais eu encontro documentos, eu verifico o quanto que, né, o Estado capitalista é fundamental o apagamento dos povos indígenas. E nunca foi tão contundente, né? Assim, na verdade, eu acho que as pessoas nunca se depararam de forma tão contundente, né, com a ação do governo genocida, né? A grande questão é o governo quer, o Estado capitalista quer continuar esse processo de acumulação primitiva, e os povos indígenas estão em regiões, né, que atrapalham esse processo.
Agora, essas são práticas, né, que são utilizadas, né, historicamente, né, desde o século XVI, né, essa guerra de extermínio, né, sempre usou, né, armas bacteriológicas, peste, enfim, né, sempre foram marcas, né. E é interessante que você veja, né, a gente vê campanha contra a morte das pessoas, a gente não quer a morte de absolutamente ninguém, né? Pelo contrário, né? A gente quer que as pessoas possam viver plenamente, né? Possam ser felizes, enfim. Mas o número de mortes pela Covid nos povos indígenas aldeados, por exemplo, é o dobro do que qualquer outro setor, né? Que branco, que vermelho, que amarelo, que negro, que todo mundo. E pouco se fala disso, né? E eu não tenho acompanhado, a não ser uma campanha do Sebastião Salgado, que, na verdade, não discutia sobre isso especificamente, né? Nenhuma campanha falando a respeito disso. Nenhuma campanha falando a respeito disso, né? E aí a gente acaba forjando um discurso, né, que invisibiliza os povos indígenas, né, que estão aldeados. E a gente sabe da fragilidade, sabe que a capacidade biológica é realmente mais frágil, porque não constituiu anticorpos. É óbvio que boa parte dos povos indígenas, né, se relacionam, interagem normalmente, né, vivem, né, mas, né, aqueles que estão aldeados não têm essa fortaleza, né, para enfrentar o coronavírus. E a gente vê aí o que o governo está fazendo, né, banalizando, aí levantou possibilidades, né, de proteção aos povos indígenas aldeados, né, suspendeu uma série de ações do Estado nesse sentido, né. Então, por exemplo, olha, veja que só coisa absurda, né. Ele vetou a obrigação do governo fornecer água potável, higiene e leitos hospitalares a indígenas. É de uma perversidade imensa, né? O Bolsonaro, ele né, aquele Bandeirantes, né, que está aí, ele é um misto, né, o Bandeirantes que está aí, o Marquês de Pombal, né, o Bandeirantes vai lá para matar, para expulsar. O Marquês de Pombal vai dizendo, olha, não tem mais indígena, né, não tem mais indígena, todos são filhos do rei, portanto, né, por decreto, você acaba com as identidades dos povos indígenas. Né? E óbvio que isso atende aos interesses do capital, né? Essa colocação que o Brasil se coloca dentro do capitalismo, essa situação que o Brasil se coloca dentro do capitalismo, e que é uma situação muito absurda, que traz vários elementos, né? Eu ainda não tive acesso, mas eu vou ler. Parece que 47 grandes empresas desmatadoras mandou um documento do vice-presidente pedindo para que não se desmatasse mais na região amazônica, né? E é óbvio que isso não acontece, não porque eles não queiram, né? Isso porque o capital, né, está dando um break nesse processo, está dizendo, olha, está mais a ação, né, de vocês em benefício da gente na Amazônia, né? Não por ter convencimento, né? Esses grupos nunca tiveram convencimento, pelo contrário, foram eles os promotores do desmatamento, né? Mas esse governo chegou a um grau tão grande de racionalidade, né, que óbvio, a gente não espera a racionalidade do capitalismo, né, mas chegou a um grau tão grande que aqueles que desmatavam estão dizendo que não querem que desmate mais porque, né, está prejudicando os seus negócios, né. Então a gente vive uma situação
A gente está vivendo uma situação extremamente complicada, né? Sem contar, né, um outro aspecto, que é esse aspecto que a gente tem discutido já há muito tempo, que é esse aspecto do apagamento, né, dos povos indígenas que estão nas cidades. Também é um projeto, né, também histórico, né, criado pelos invasores aqui desse território, né, no processo de expansão capitalista, que foge à colonização, né, que lança as bases, né, do capitalismo, né. A gente vê várias figuras da academia aí discutindo o surgimento, as bases do surgimento do capitalismo aqui, e a gente verifica que, né, não faz muito sentido, né, porque se é a escravização que dá origem ao capital, entendendo que o escravo é mercadoria, né, os povos indígenas sempre foram escravizados durante todo o período colonial, Brasil Império, e até hoje, né, você tem escravização indígena, né? Tem livros que, né, por exemplo, aí em São Paulo, Christian, né, Os Negros da Terra, né, que é um livro, né, ele vai discutir a escravização indígena até o final do século XVIII, né, e ele não discute para mais do século XVIII, que continua a escravização indígena, porque tem um processo de escravização indígena, né, no século XIX, exatamente pela escravização em São Paulo, exatamente o processo de luta contra a escravização africana, né? Então você tem aí uma ação da Inglaterra em relação à escravização, ataques aos navios, né, boicote e fechamento dos mares, né, para os navios que fazem o tráfico escravo, né? E aí você tem um processo de escravização aqui no Brasil sendo justificado pelas guerras justas, né? Mas, né, no estado de São Paulo, majoritariamente, 90% mais dos escravos eram indígenas. Parte desses escravos indígenas, escravizados, foi deslocado para Minas Gerais, para dar conta do ciclo do ouro, né? E a justificativa vai ser encontrada, a justificativa da escravização nas guerras justas também, né? A gente já tem amplo material a respeito disso, né? Isso é importante. Então, por exemplo, a escravização não justifica o surgimento do capitalismo no Brasil. Essa é uma questão importante. A escravização negra. É a escravização indígena que justifica, se a gente for discutir nesses parâmetros, certo? A outra questão, e eu penso que a questão que é mais aproximada disso, né, do surgimento, é aquilo, né, que eu penso que é até anterior ao que a escravização indígena, é a própria invasão, né, que já faz parte daquilo que o Marx fala da acumulação primitiva que dá origem nas bases do capitalismo. Você invade um território que era comum, né, a diversas pessoas, você cerca aquele território e você estabelece regras, leis a partir dos seus interesses. Para mim, a origem do capitalismo está aqui, né? Agora, a gente não faz esse debate porque esse processo de apagamento, ele interessa alguém, né? Inclusive, né, algo que para a gente não deveria ser surpresa, né? Mas muito desse pensamento foi forjado na USP, né? Até por gente de esquerda, né? Como Caio Prado Júnior, que ele vai dizer que os pobres, os negros, não tiveram nenhuma importância, né? Tiveram pouca importância na formação do Brasil. E quando ele vai falar dos indígenas, né, que ele coloca também que não teve grande importância, ele vai dizer que o indígena é o semi-civilizado. E se a gente for verificar quem é Caio Prado, né, no pensamento da intelectualidade brasileira, você vai entender por que se reproduz, né, em relação aos povos indígenas, né, esse olhar que o Caio Prado Júnior cunhou, né,
a respeito dos povos indígenas. Você não vai encontrar, pouquíssimos são os pensadores, né, que vão falar, por exemplo, que até o século XVII, século XVIII, né, século XVII, majoritariamente as lutas populares eram indígenas, no século XVIII, parte das lutas, boa parte das lutas eram indígenas, no século XIX, os indígenas estavam em todas as lutas populares relevantes no Brasil, né? Então, a gente tem um problema aí seríssimo, né, e que necessita de um processo de revisão histórica muito importante, porque senão se a gente está dizendo que a gente é honesto, quer entender o Brasil e entender os povos indígenas como algo à parte, né, porque o debate que hegemonizou, né, os povos indígenas aqui no Brasil foi o debate culturalista, está hegemonizado, né, e coloca, né, que aquele que tem voz para falar pelos indígenas, ou para falar das questões indígenas, tem que ser estereotipado ou ter um determinado fenótipo para poder falar dessas questões que a gente está tratando aqui, por exemplo. Então, primeiro momento é isso. Tem mais questões para falar, mas eu não sei quanto tempo eu tenho de fala aí eu tô aqui. Na verdade, Ogiva, na verdade é uma conversa, né? Acho que você colocou uma série de questões aí, uma delas especialmente polêmica a respeito do papel da teoria do Caio Prado e a maneira como ele interpreta a formação do país, né? E a ótica da composição, não só das etnias, mas a especificidade e a funcionalidade, vamos dizer assim, econômica, né? Dos indígenas, dos escravos. Acho que isso é uma discussão que a gente pode até retomar. Mas um gancho legal para o Tarzan, e aí também deslocar um pouco para uma área que ele domina e que o Giva também colocou na sua exposição inicial, é o seguinte, né, Tarzan? O Giva colocou aí o dado do desmatamento, não só, claro, ele colocou da Amazônia, mas a gente sabe que esse problema não é só desmatamento, né? A gente sabe que isso tem a ver com contaminação de lençol, né, freático, aquífero. A gente sabe que isso tem a ver com contaminação de alimento, com transformação de todo o ecossistema e, claro, impacto tremendo nos povos que sobrevivem na floresta, né? A gente sabe que isso é um problema global. Então, ou seja, curiosamente, os problemas ambientais nacionais, tem gente que não entende isso, mas eles são globais também, eles não são só locais, são globais. Então, como é um tema muito vasto, com bastante liberdade, eu gostaria que você falasse assim, como que você está vendo o processo de destruição ambiental no Brasil, se é um ciclo que você observa assim, uma aceleração mesmo, né? Tem muita gente que nega, eu vi mesmo outro dia aí um representante do governo falando, não, a gente precisa de uma estratégia de marketing, de diplomacia, porque a imprensa está queimando o governo lá fora, e isso não é verdade, não está se queimando tanto assim. Se você pega um avião e fala, olha, passa em cima da parte desmatada, ele passa. Agora passa em cima da parte que ainda tem floresta, é muito maior. Ou seja, há uma resposta do governo, eu percebo, discursiva, de negar a destruição ambiental. Então, eu gostaria de saber, de você que é um estudioso, dentre outras questões, mas que debate e acompanha essa questão que é do agronegócio, do desmatamento e da relação disso com o sistema capitalista nacional, né, ou digo assim, neste território, né, exatamente nacional, ele é transnacional. Como que você vê isso? Pesando tanto os aspectos mais gerais, mas também os aspectos específicos dos povos indígenas. Como que você está vendo isso? Bom, beleza. Eu vou começar aqui só porque eu acho que também é legal, Cris, a gente colocar aqui algumas informações que a gente possa contribuir com os ouvintes também, né? Então, só para dialogar um pouco com o Giva, porque o Giva, e depois eu já vou entrar nas suas questões, Cris, que o Giva colocou os dados sobre os povos indígenas,
E aí, então, queria indicar para os ouvintes o site do Instituto Socioambiental. Eles estão com uma plataforma de monitoramento dos casos de Covid com os povos indígenas, tá certo? E aí, então, nós temos, até o dia de ontem, 12 mil casos confirmados entre os povos indígenas, e 446 mortes, okay, por Covid-19. Desses 12 mil casos, mais de 8 mil eles aconteceram em terras indígenas, certo? E aí trazendo de novo aí os dados do GIVA, ok? Bom, só fazendo uma observação, esses dados são dos povos aldeados, que é importante a gente fazer essa... Isso. E aí eu acho que... Bom, e desses dados, desses 12 mil, nós temos aqui 122 povos atingidos, pelo menos por enquanto, pela Covid-19. É importante a gente também dialogar aí com os nossos ouvintes, Cris. O GIVA, ele tem estudado essa questão e já foi direto para assuntos bastante profundos, e que são da maior importância, sobretudo nós que somos da esquerda. Então, mas ele já foi direto aí, já comprando já uma briga da pesada aí, enfim, que é um assunto que acho que a gente ainda tem que discutir muito. Mas antes, então, da gente aprofundar, acho que é legal também contar aqui para quem está ouvindo a gente, que de acordo com o último censo do IBGE de 2010, foram contabilizados no Brasil 305 povos indígenas, dentre os quais são falados 274 línguas. Então, desses 305 povos, nós temos situações bastante diferentes, ok? Nós temos os povos indígenas que estão com as suas terras, ou pelo menos com aquilo que se aproxima de seus territórios originários, que são as terras indígenas, que representam hoje a política do Estado brasileiro, ok? Sobre as terras indígenas. Nós temos os povos em isolamento deliberado. E o que isso significa? É importante a gente entender o isolamento deliberado, porque não são esses povos, essas pessoas não estão isoladas porque a civilização não chegou até eles. Eles estão isolados porque eles não querem contato. Okay? Então é importante a gente entender isso também. Nós temos os povos indígenas que estão em conflito, na luta pela demarcação de seus territórios. Okay? Os Tupinambás no sul da Bahia, os Kaiowás no Mato Grosso do Sul, e, enfim, são vários exemplos que nós podemos citar aqui, os que não possuem seus territórios demarcados, mas estão na luta, e nós temos os povos indígenas em contexto urbano. E esses em contexto urbano, Cris, também é importante a gente diferenciar que são aqueles que você já trouxe aqui, que foram expropriados de suas terras, ok? E então passaram por um processo migratório de deslocamento até os centros urbanos, ok? E isso é muito interessante, porque isso ajuda a gente a explicar São Paulo, a capital do estado de São Paulo, como o quarto município, a quarta cidade com mais indígenas, ok? E ainda no contexto urbano, nós temos os povos indígenas que já estavam ali e a expansão das cidades atingiu-os, né? Como é também no caso de São Paulo, a aldeia na Zona Sul, em Parelheiros, a Crucutu, e também Jaraguá, ok? De qualquer maneira, então, em São Paulo, que acho que é um grande exemplo aqui, nós temos essas duas situações que são importantes a gente diferenciar, ok? Então, se, por exemplo, a gente encontra em São Paulo pessoas de povos cuja origem é do Nordeste, do Centro-Oeste, mas hoje estão lá em São Paulo, são trabalhadores, enfim, e aí uma discussão de identidade, acho que também o GIVA, você anunciou aqui, a gente pode fazer também. Okay? Bom, então acho que é importante a gente situar aí a turma que está ouvindo a gente nessas questões, e
eu acho que assim, você traz a questão da pandemia e dos povos indígenas ainda, né? O Cris e o Giva. É importante a gente dizer aqui que o governo federal demorou 80 dias para lançar o primeiro plano de contingência da Covid-19 com os povos indígenas. E Wuhan, que é a província da China, que foi o epicentro dessa pandemia que a gente está vivendo, ela saiu da quarentena em 76 dias. Do dia 1 da contaminação, quando a coisa se espalhou lá, eles demoraram, fizeram lockdown, e em 76 dias, okay, fechando todo esse processo, eles reabriram a cidade. Aqui, nós demoramos, a partir daqui do momento em que o Brasil entrou em quarentena, nós demoramos 80 dias para soltar o primeiro plano de contingência da Covid-19 com os povos indígenas. E aí, a pergunta que nos cabe aqui, e a discussão, é entender, assim, por que demorou 80 dias? Por que essa omissão com os povos indígenas? Então, acho que para nós é importante entender, e o Giva estava desenhando isso quando ele dizia sobre a ocupação aqui do território brasileiro, no seu sentido econômico, mas esse sentido econômico ele precisa ser justificado do ponto de vista ideológico. E o racismo contra os povos indígenas, a gente entendeu o racismo como essa engrenagem que ela atua do ponto de vista ideológico, okay? Sobretudo essas pessoas que reivindicam a terra aqui no Brasil. E esse é o nosso ponto central aqui, Cris, ok? Porque é o latifúndio, okay, que dita as regras aqui no Brasil. Sempre ditou no período da colonização e continua ditando agora nesse momento histórico que a gente vive. Uma coisa curiosa para a gente entender a importância do latifúndio e da concentração de terras e os desdobramentos políticos que isso traz para nós nos dias de hoje. O Brasil ele é um país urbano. Isso significa que 83% da população brasileira vive nas cidades. Agora, quando nós olhamos para o Congresso Nacional, a bancada de políticos de maior representatividade não são dos industriários. A bancada política de maior força não são dos representantes dos comércios. A bancada política de maior força no Congresso Nacional brasileiro é a bancada do agronegócio. E isso, para nós, é uma grande evidência da força dessa aristocracia brasileira. Okay? Como eles estruturam os lobbies dentro do Congresso Nacional. Você comentou aqui a questão do desmatamento, a revisão do Código Florestal, que aconteceram alguns anos atrás. E elas aconteceram à revelia de toda a comunidade científica, falando não é para revisar da maneira como está sendo colocada, e passou. A AGB, que é a Associação dos Geógrafos, se posicionou, a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, se posicionou contra o Código Florestal, e não tem problema, eles fecham a maioria no Congresso Nacional e eles aprovam aquilo que eles querem aprovar. Então, a gente já começa a desenhar aqui, Cris, como que a estrutura política ela está relacionada à terra. Então, a gente está falando aqui dos problemas com os povos indígenas, dos problemas ambientais, e como a Covid-19 tem agravado todos esses problemas, mas para nós, o que está aqui de pano de fundo é a concentração de terras no Brasil e como que essas pessoas que controlam a terra, elas decidem o que fazem sobre o território. É disso que se trata. O último censo agropecuário, que é o censo que o IBGE faz sobre o campo brasileiro, ele, dos 5 milhões de estabelecimentos agropecuários,
apenas 51 mil, nós temos, dos 5 milhões, nós temos 51 mil estabelecimentos acima de 1.000 hectares. Eu sei que é difícil para a turma que está ouvindo a gente na rádio, é muito dado, né, que eu estou falando aqui, mas é importante porque eles são os nossos pontos de partida, okay, para as reflexões e para evidenciar esse problema todo que a gente está disposto a pensar aqui. Então, voltando, o IBGE faz o censo agropecuário, que então ele levanta os dados do campo brasileiro, e dos 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, dos sítios, das fazendas, das chácaras produtivas, 51 mil estabelecimentos agropecuários correspondem, perdão aqui a confusão, tem mais de 1.000 hectares, o tamanho. 51 mil tem mais de 1 hectares. De toda a área dos estabelecimentos agropecuários, só esses 50 mil, eles representam 48% de todo o território dos estabelecimentos agropecuários. Então, olha lá, eu vou repetir, são 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, dentre os quais 50 mil tem uma área acima de 1.000 hectares. Esses 50 mil, que é em porcentagem 1%, de fato, dos 5 milhões, eles representam 48% da área dos estabelecimentos agropecuários. Isso é o IBGE falando, ok? Está evidenciando aqui para nós o que é concentração concentração fundiária. E como que, então, isso para nós ajuda a gente a entender. E se nós compararmos com os censos anteriores, os censos agropecuários anteriores, a gente vê que dos censos passados para cá, não é que a terra desconcentrou. Pelo contrário, o censo de 2017 aumentou a concentração fundiária. Esse dado está pior agora do que em 2006, que é o último censo. Okay? Então, veja, a gente pensar a Covid-19 com os povos indígenas e o governo Bolsonaro com 80 dias para lançar o plano de contingência, num país em que a concentração fundiária ela ganha um papel extremamente importante para essa elite, okay? E é importante que as pessoas saibam que as terras indígenas, quando elas são demarcadas, o direito à terra indígena é inalienável. A pessoa que tinha ali a sua posse de terra, que tinha ali o registro da terra, ela evidentemente vai ser evidenciado como terra grilada ou com um documento irregular, ela perde tudo. Se ela comprou, ela perdeu. Se ela construiu um galpão em cima, não tem nem direito à indenização. Okay? Porque é a lei que garante isso. Okay? Então, atacar os povos indígenas aqui, pensando essa estrutura fundiária, a maneira como está colocado, ela começa a fazer bastante sentido para nós, Cris. Okay? Porque é preciso enfraquecer essas pessoas que, nas últimas décadas, são os que estão protagonizando a luta no campo brasileiro. Também é importante a gente evidenciar isso para nós aqui, os companheiros de esquerda que estão ouvindo a gente, ok? Não são mais os camponeses que estão protagonizando a luta no campo. São os povos indígenas. Cris, de acordo com o relatório de 2019 da CPT, sabe quantos acampamentos nós tivemos no ano passado? 5. É disso que a gente está falando. Ok? Então, os povos indígenas, atacá-los agora, nesse momento de extrema fragilidade, é o que parece ser uma estratégia bastante eficiente de tentar minar a luta pelo território, que é protagonizado por essas pessoas. E aí, evidentemente, que o desmatamento entra nessa conta, né, o avanço das fronteiras agrícolas no centro-oeste, na Amazônia, né, os madeireiros, tudo isso está dentro dessa conta.
a mineração ilegal dentro das terras indígenas, o desmatamento, né? E aí é mais pano para manga para nós. Okay? Eu acho que, pelo menos para esse primeiro momento, vamos deixar aí o Givão também fazer uns comentários, você também, e aí a gente vai traçando mais algumas reflexões aí. Okay? Não, Tarzan, eu achei que foi bem interessante também a sua colocação. Acho que tem uma série de coisas que a gente vai conseguir desenvolver no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo. Antes, eu acho que queria pontuar que é muito interessante ouvir a fala de vocês dois, porque no limite se trata de não desconectar, primeiro, o processo de invasão, que é histórico, e ele é do período colonial, com não só o desastre, né, e o genocídio da população indígena, que se repete e se verifica até hoje, mas também como um modelo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Então a questão indígena, ela passa não apenas do ponto de vista da cultura, da preservação, do respeito, do direito de autodeterminação dos povos. No caso do Brasil, ela precisa ser abafada também porque o modelo de capitalismo que se desenvolve aqui no Brasil, ele está intimamente vinculado com um modus operandi que é latifundiário, bandeirante, escravista, e a gente sabe que os povos indígenas foram a primeira frente de que recebeu esse ataque e é a que permanece resistindo, né? Giva, eu vou pedir para você sugerir para o nosso intervalo uma música, para a gente fazer aqui um rápido intervalo e na sequência voltar retomando alguns temas. Olha, eu sugiro aí uma música Funiô, vou dar aqui para você a sugestão, e aí você coloque aí, porque qualquer uma delas vai ser muito importante, muito legal para os ouvidos de quem não está acostumado com as músicas indígenas. É uma boa ideia você teve, né, Giva? É muito interessante ouvir cantos indígenas e, sobretudo, dentro de um universo gigantesco que a gente ainda tem no Brasil, né? Você ter escolhido os Funiô, então vai ser bem interessante. Nós já voltamos, vamos escutar aqui os Funiôs e já voltamos.
Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Voltamos com o segundo bloco do programa de solução, hoje debatendo genocídio, etnocídio, destruição ambiental e a pandemia, sobretudo pensando os povos indígenas, né? No primeiro bloco, tanto o Tarzan quanto o Giva, eles traçaram aí uma série de dados, tanto históricos quanto também elementos atuais, né, de quantidade de povos indígenas que existem, os impactos da pandemia nesses povos e, sobretudo, uma articulação do processo capitalista neste território que hoje nós chamamos Brasil e a permanência de certos elementos que vêm desde do conflito inicial, né, desde a invasão portuguesa. Para nossa boa surpresa, a gente está aqui também com a Nath, que é a esposa do Tarzan. Como é que você está, Nath? Tudo bem? Boa noite, Cris. Boa noite, Givão. Satisfação. Essa reunião, nossa, que alegria mesmo. Ainda que não pessoalmente, mas dá para sentir, né? A presença, e isso é fodido, cara. É muito bom. Eu que agradeço, viu, Nath? Você, os nossos espectadores e ouvintes também, acho que uma boa parte não conhecem a Nath, esposa do Tarzan, mas é também uma pesquisadora da questão ambiental, da questão indígena, é geógrafa, e a gente agora vai fazer uma trissolução, né? Normalmente o programa é o dissolução, e hoje é uma trissolução. Nath, o que você está aí dando risada? Eu falei assim, comecei errando, né? Achando no informal demais. Achei que já está funcionando. Eu mandei um palavrão sem dó. Não, tranquilo. Sem problemas, Nath. O programa ele é para as 21 horas, as crianças não assistem, então está tudo bem. Nós vamos retomar, então, a nossa conversa, e eu vou querer passar a palavra novamente para o Giva, falar de uma questão que o Tarzan levantou, que é muito importante, que é o seguinte. Toda teoria racista, todo processo cultural de apagamento étnico, tudo isso tem a ver com uma política de genocídio, mas que está sempre atrelada a uma necessidade de exploração, né, de exploração ou pilhagem, né, pilhagem de recursos naturais, exploração de força de trabalho, e até porque a gente sabe que o escravismo inaugurado pelo capitalismo ele é bem diferente do escravismo pré-capitalista. E me chama muita atenção, Giva, porque aqui no interior de São Paulo, o racismo contra os negros ele é muito evidente, mas em relação aos indígenas é praticamente um apagamento total, né? Então, os indígenas, eles não aparecem, raramente eles vão aparecer dentro das narrativas oficiais e muitas vezes extraoficiais, né? Tanto é que a articulação dos movimentos, seja o movimento negro, seja o movimento dos trabalhadores rurais, ele acaba tendo embora muito abafado também, ele acaba sendo, pelo menos, vocalizado, né? A questão indígena, ela é impressionante aqui, como essa memória e essa narrativa e as possibilidades de organização são muito difíceis. Uma das razões que eu reputo a isso é que, de fato, eu imagino que o processo foi muito violento de ocupação aqui, né? E é um processo que, como você bem colocou,
ele não termina lá em 1600, 1700, não, tem toda uma trajetória permanente, né? E que, curiosamente, o que é absorvido pela cultura hegemônica é uma ideia, né? Especialmente num momento um pouco anterior ao nosso, era uma ideia bastante precária de cultura caipira, né? E veja, uma cultura caipira, né, que vem do caipora, que é uma expressão indígena, que tem na sua base alimentar o milho, tem na sua base alimentar a mandioca, a própria musicalidade, e isso é, assim, é absolutamente descartada a conexão entre indígena e cultura caipira. Mas a gente tem agora um segundo movimento que eu reputo a uma visão abertamente bandeirantista e um tanto também imperialista, porque não só a cultura caipira foi substituída pela cultura country, mas a relação, a conexão dessas pessoas que são descendentes de indígenas com a cultura indígena, ela realmente está muito prejudicada no interior de São Paulo. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse processo de apagamento cultural, como ele tem conexão com a violência, que foi permanente, ela é permanente, né, mas a violência especialmente do período colonial e pós-colonial, para que a gente chegasse nesse ponto, onde as pessoas não conseguem nem se auto-identificar em um território que hegemonicamente a cultura indígena está presente no cotidiano. Christian, eu vou começar contando uma história que você vai se lembrar disso, né? Lembrar dessa história. Eu, você e a Marcela fomos fazer uma conversa com um historiador militante que eu gosto muito, né? Muito respeito pela história dele e tudo mais. E eu já contei essa história para algumas pessoas, né? E vou contar com você que esteve junto. Você e a Marcela estiveram juntos. A gente conversando sobre várias questões e ele dizia, eu não vou falar o nome dele porque não interessa, mas a situação você viu. Ele, em vários momentos, né, ele dizia que não tinha mais povos indígenas, tal, né? E acho que por 3 vezes, mais ou menos. E você e a Marcela ficaram incomodados, né? Eu estava incomodado, mas eu falei, olha, é importante o conteúdo, tá na minha cabeça, o conteúdo da conversa é importante, né? Mas, óbvio, que aquilo me incomodava, né? Não a ponto de romper ali aquela conversa que a gente estava tendo com ele, né? E chegou um determinado momento que você e a Marcela falaram, mas fulano, o Giba é indígena. E ele olhava para mim com a cara de, uai, o que está acontecendo? Né? Você é indígena, né? Não sei se você lembra o espanto dele, que ele, né, ficou totalmente perdido ali naquele momento, e aí eu tive uma conversa com ele, fui detalhando para ele, né, todo esse processo, e ele também ficou muito constrangido. Eu lembro que o constrangimento dele mudou, né, toda a nossa conversa, e eu lembro que ele, constrangido ali, nos levava, né, acho que era para o ônibus que a gente ia tomar, né. Então, eu acho que essa é uma questão importante, né, porque isso dá a dimensão, né, do que é esse processo. Por exemplo, eu vou colocar uma questão aqui, né, não é apontando uma discordância profunda, mas, por exemplo, eu tenho uma discordância em relação a quem é o camponês no Brasil, certo? O camponês na América Latina, quem é o camponês na América Latina? É um indígena, né? E aí, quando vem para o Brasil, o camponês vira uma outra coisa, não é mais um indígena, entende? Ele vira qualquer outra coisa, né? A gente pode até dizer que o camponês na região sul é branco, e aí, com muitas aspas ainda, ele é branco, mas ele também é indígena, né? A meu ver, né, a sua luta foi, por um determinado momento, né, foi represada. Mas eu penso, né,
O Tarzan levantou várias questões importantes sobre a Terra e é algo que eu tenho pensado muito. Eu tenho clareza de que a principal luta no próximo período será a luta pela Terra. Porque como é que você vai garantir a sobrevivência das pessoas, né, num país que está em processo de desindustrialização, está vendendo e está destruindo absolutamente tudo, inclusive a sua estrutura de Estado, que tem uma estrutura frágil de Estado que se tem, né? E quando você olha um horizonte que vão restar poucas alternativas para a classe trabalhadora, e a terra é uma das alternativas, né? E aí, quando você vai verificar, né, algumas questões importantes, né, a gente tem uma expansão, né, capitalista no Brasil, tem um processo de acumulação primitiva ocorrendo, né, ela sempre ocorre, né? Então, essa é uma outra questão importante da gente pensar. E, como o Tarzan falou, é isso, né? O setor, né? Nós somos um país urbanizado, que eu acho que é importante a gente discutir isso também, né? Eu acho que a urbanização ela é muito superficializada também, a gente precisa discutir o que é isso, né? Porque a gente verifica que tem uma forte cultura de campo, por exemplo, no Nordeste a gente verifica isso, né? A gente vai verificar que as cidades, né, essa transição, né, ela não se deu por completo, você pode até ter as capitais com uma determinada característica, mas você vai verificar em cidades menores que não, né, que isso não se completou, né, pelo menos culturalmente, na cabeça das pessoas não se completou. Você pode ter um chão asfaltado, mas que vale é isso aqui, né? Como as pessoas ainda têm uma relação com a terra. Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, né, a respeito. Eu lembro uma pesquisa de, não sei se 2015 ou antes de 2015, que o processo de reconcentração de terra no Brasil data da década de 1950, né? Ou seja, não foi feito nenhum processo de democratização da terra, que era, né, uma das premissas, né, que inclusive foi premissa para um capitalismo, entre aspas, né, mais civilizado, como nos Estados Unidos, né? A gente vai verificar que teve reforma agrária nos Estados Unidos, né? Aqui não teve reforma agrária, eu acho que essa é uma questão importante, né, quando o Tarzan vai falando. Eu fui verificar, por exemplo, a concentração, 50% da concentração de terra está na mão de 0,9%, né, de proprietários de terra no Brasil. Isso é algo, né, você olha para isso e fala, bom, está beneficiando a quem? A quem está beneficiando essa soja transgênica, esse milho transgênico, essas frutas transgênicas, né? E que é terrível isso, né? Eu vou muito à feira e vou falar com os agricultores, com os feirantes, né? E quando eu vejo uma fruta muito bonita, fora de época, né, eu comento com eles, né, que aquela fruta, né, provavelmente tem muito agrotóxico, e eles, né, falam que é isso mesmo, naturalizam a sua morte. A gente está naturalizando a nossa morte com essa ação do agronegócio, né? Aliás, tem um vídeo muito interessante, é importante colocar depois na descrição do vídeo, que é o vídeo que a Natália e o Tarzan participaram, que chama Cala a Boca Ruralista, que é bem pedagógico, né, para explicar a ação do agronegócio. Bom, eu acho que isso é importante, né? Eu tenho clareza que a terra, né, vai ser um dos lugares centrais da luta no Brasil. Essa é a primeira questão. A outra questão, né, é que é exatamente isso. O que você faz quando você... O que se tem feito quando uma guerra se ocupa o território? A gente vai verificar o que aconteceu, aquela guerra de divisão que ocorreu na Iugoslávia, né?
o estupro de guerra, né? Olha, a gente não está falando da década de 80, a gente está dizendo da década de 90, estupro, né? Aconteciam, né? Morte, assassinatos, tem uma série de ações que eram para apagar aquele povo ali, e que o mundo todo, né? Ficou indignado com aquela situação, pedindo a intervenção da OTAN, que não era possível na Eurásia ter, né? E aqui, isto é um processo permanente e que acontece de diversas formas. Olha só que coisa interessante, né? Porque, olha, a gente pode tentar fazer esse debate aqui de diversas formas, né? Porque tem muita informação a esse respeito, né? Não tem pouca informação. Quanto mais eu vou pesquisando, eu vou verificando, né, o quanto que a academia é conivente com essa questão. Você sabia, Cris, que no departamento de história, que tem um departamento que estuda indígenas, não tem nada produzido sobre indígenas no Brasil? História da USP, a gente está falando que, né, esta universidade que foi construída pela elite brasileira para hegemonizar o pensamento no Brasil, você tem um departamento de história que não tem produção. Pode ser que tenha agora, mas há uns 4, 5 anos atrás eu sabia que não tinha. Isso é algo muito sério, né? Aí você vai dizer, não, mas a USP produz, mas produz aonde? Na antropologia. Então, como é que é essa prosa, né? Qual que é a prosa que a antropologia está fazendo hegemonicamente? É a prosa culturalista, né? Essa prosa não pode nos convencer como sendo uma prosa importante, né? É importante que a gente faça o debate econômico, é importante que a gente faça o debate histórico, mas quais foram as bases que foram lançadas para construir, né, esse país, para atender o interesse de alguns poucos. Isso é fundamental para que a gente possa entender o Brasil. Aí a gente vai entender o caipira, né, e as variações linguísticas que ocorreram, né? O Nhangatu, em um determinado momento, era uma língua, né, que estabelecia bases de domínio, mas em um determinado momento o Nhangatu passou a ser uma língua de resistência, né? Que a gente vai verificando isso, né, nas variações linguísticas, né? E veja só, a cidade de São Paulo tem um livro do Casé Gatu, que o nome do livro é Nem Tudo Era Italiano, que ele vai discutir exatamente o caipira, né, o sotaque caipira, as manifestações caipiras como manifestação indígena. E ele vai mostrar, por exemplo, que esse sotaque da cidade de São Paulo, que é o não sotaque, né, ele foi sendo forjado por decreto, porque os prefeitos, sucessivos prefeitos na década de 20, de 10, de 20, proibiam o caipira. E as pessoas não podiam falar com aquelas características, que imagino que seja também, né, já ele reconhecia nesse sotaque resquícios do Nhangatu, que foi proibido durante o Brasil colônia, no Brasil império, né, por uma língua que foi forjada e que foi atacada logo em seguida, né? Nas reformas pombalinas está a corte portuguesa, quando chega no Brasil em 1808, também faz novos decretos impondo a língua portuguesa. A gente sabe o que é a imposição de uma língua, né? E aí você também construiu uma narrativa. E a academia, ela foi pautada por essa narrativa, e não só a academia, a esquerda foi pautada por essa narrativa, que é uma narrativa da direita. Como é que a esquerda foi pautada pela narrativa da direita, para atender os interesses da direita? Diversos movimentos foram pautados por essa narrativa. Aí você vê, né, por exemplo, quando a gente vai discutir negro e pardo vira negro. Quando você olha olha o absurdo da situação. Quando você olha para a Amazonas, você vai ver 22 milhões de habitantes naquela região. 70%, né, são pardos. E aí, pelo esse conceito, esse pardo virou negro.
né, ele vira negro. Né? Os povos indígenas só passaram a ser contados pelo IBGE, acho que em 2012, 2013. Foi colocado lá na planilha do IBGE. Né? E aí é óbvio, você olha para a planilha e você fala, o que você é? Não, eu sou pardo. Né? E aí você vai apagando a presença indígena. Olha, são coisas, eu acho que esse é um debate aberto. É necessário fazer revisão. Por exemplo, né, eu tanto discordo do Tarzan, como venho discordando durante muito tempo, e ele já se convenceu disso, que é um outro companheiro nosso, que é o Sassá, de dizer que São Paulo é a quarta cidade de população indígena no Brasil. Eu discordo, é a primeira cidade, mas disparadamente a primeira cidade. E veja, né, eu gosto de dar exemplo, porque é interessante. Eu fazia um trabalho lá na Zona Leste, levei o companheiro para debater opressões, e quando ele foi debater o racismo, ele debatia só o racismo negro. E aí eu, né, esperei que ele terminasse e estabeleci uma conversa com ele nesses parâmetros que eu estou fazendo essa conversa aqui. E aí nós fomos conversando, e eu apontando para ele todas as questões que estavam envolvidas nesse debate. Chegou o trem, nós entramos no trem, que já vinha de Guaianazes, né? Nós entramos ali no José Bonifácio. Quando nós entramos no trem, né, entramos no vagão, eu falei para ele, olha, Luiz, dê uma olhada ao seu redor e me diga quem é negro e quem é indígena. Aí ele virou para mim, agora eu não sei, estou confuso. Então, o que quer dizer é que esse debate, infelizmente, ele não está posto. Né? Ele não está posto. A gente que está forçando para que esse debate possa emergir. Né? São poucas pessoas que têm feito esse debate emergir. Porque, olha, documentalmente nós temos muito documento. Né? Descobri muitos documentos. Né? E por que isso? Olha que coisa que a gente vai descobrindo, né? Esses dias, eu conversando com a companheira, e ela falou, não, a minha avó era indígena. Né? E aí eu comecei a conversar com ela sobre esse processo de apagamento. E ela é cineasta, passaram-se alguns dias, e ela me mandou um vídeo de catimbó, né, feita pelaquela expedição do Mário de Andrade. Né? E o catimbó é uma expressão indígena. Aí a minha memória, né, e eu pesquisei um pouco, ainda não pesquisei tanto, né, que era de catimbó. Eu só fui saber, ouvir a palavra candomblé quando eu cheguei em São Paulo. E aí, né, o que eu pude ver na expedição do Mário de Andrade, porque daí eu vi alguns outros vídeos, é que as manifestações religiosas aqui eram indígenas, né? O candomblé, ele era mais hegemônico ali na Bahia, em Salvador principalmente, né? Em Salvador principalmente. E o candomblé de Alagoas, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, era o catimbó. Né? Só o candomblé, ele vem a ser, pelo que eu entendi, é muito recente também, da década de 80 para cá. Né? Então você vai apagando a presença indígena, né, nas diversas manifestações, né, e isso né, isso serve a algum propósito, para mim serve a um propósito, quer dizer, olha, esse território aqui, que foi invadido, né, que nós dissemos que esse território é nosso, né, ninguém pode reivindicar esse território, né, você se descobrir indígena, você é, né, anticapitalista, não tem como você ser capitalista quando você, né, faz esse mergulho na história de como esse país aqui se constituiu, né, com sangue de quem, com o estupro de quem, com a escravização de quem, é óbvio que teve a escravização negra, né, e que é muito terrível, né, com sequestrados 12 milhões de pessoas, né, mas aqui já tinha 40 milhões de pessoas, que hoje é admitido que tinha 40 milhões de pessoas,
mas pode ter muito mais. Porque se discutia que os povos indígenas estavam só no litoral, mas não estavam. Né? Estava interiorizado, está aí teses, mais teses aí de gente discutindo os caminhos de Peabiru, né? Que tinha essa integração, né? Na América Latina, certo? Então, essa é uma questão importante. Agora, veja só, quem lança as bases disso, né? Óbvio que é a USP que atendeu a esses interesses, né? Do capitalismo, da burguesia, de forjar uma identidade, né? E que nós caímos nessa, né? Você veja só uma coisa interessante, né? Parece um tanto quanto contraditório, mas é real. O Mário de Andrade escreve uma carta para o Carlos Drummond de Andrade, dizendo o seguinte: Drummond, a minha geração precisa andar mais pelo Brasil, para conhecer mais Brasil. Veja só, por que ele está dizendo isso? De onde foi que o Caio Prado escreveu que o indígena é um semi-civilizado? Né? O Caio Prado queria, né, justificar a escravização que a família dele promoveu contra os indígenas, né? Porque o Celso Ajuto Prado, que é da família Prado, vai falar disso, né, na história de São José, esqueci o nome, né, mas eu posso também mandar para que você possa colocar no livro, que uma das apresentações dele nesse livro São José do Rio Pardo. Eles vão dizer que as famílias quatrocentonas escondem essa história porque morrem de vergonha porque escravizaram indígena, percebe? Então a família dele é escravocrata, primeiro, mas aonde que ele estava? Ele estava na França, ele não estava no Brasil, né? Ele não conhecia os povos indígenas. Isso é uma crítica do contemporâneo dele, percebe? Que se encantou, né? Também era um burguês, mas que se encantou, né, com as diversas manifestações e percebeu que o Brasil não era esse país branco, burguês, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, essas questões, elas são muito abertas, Cris, porque a gente precisaria fazer muitas conversas nesse sentido. Recentemente, eu fiz uma série de 3 lives com o Correio da Cidadania para debater isso, e nós vamos continuar debatendo isso, né, trazendo mais gente para problematizar, porque, né, é necessário, é fundamental fazer um revisionismo urgente. Não é possível que você diga, eu comecei a falar, me perdi e não falei, que 70% dos 22 milhões moradores da Amazônia viram negros. Né? E aí você vai para a região Amazônia, o Tarzan e a Nath foram, né? E aí você vai verificar que majoritariamente é indígena. Mas não se reconhece como indígena. Mas por que não se reconhece como indígena? Né? Porque o etnocídio provocado por esse pensamento é muito forte. Você fala para o outro que ele é semi-civilizado, ele está dizendo, olha, você é quase um animal. Eu tenho uma história de ida minha para Curitiba. Eu ia algumas vezes para fazer determinadas atividades lá, e algumas pessoas que eu encontrei disseram, olha, eu coloquei a cidade, falaram, olha, a gente foi para Bandeirantes, né, e conhecemos uma pessoa lá que dizia que na década de 80 era bom, na década de 80, quando eles iam para o mato para caçar índio. Vejam, a gente está falando de 1980, né, dos anos 80. A gente não está falando de 1.500, de 1.700, de 1.800. A gente está falando de 1980. Agora, veja, né, as pessoas vão negar que elas são indígenas. Né? Elas vão negar que elas são indígenas. Mas se você for ver as práticas, se você for ver o referenciamento de relações, é óbvio que foram afetadas, porque teve a expansão do capitalismo, e a gente sabe o que significa a expansão do capitalismo para as relações sociais, para as relações humanas, é uma destruição, né? Mas é importante que a gente possa entender, né, que a gente está sentado numa farsa, né, se a gente não entende e não coloca devidamente o indígena dentro
do contexto que nós vivemos, como pensador, como proletário, né, que desde a década no começo dos anos da década de 20, da década de 20, do século 20, né, os indígenas, né, são caçados e colocados para trabalhar, ou seja, foram proletarizados, mas mesmo assim, em diversos cantos desse país, né, a afirmação da identidade indígena sempre ocorreu. É importante que a gente faça a revisão de histórias como do cangaço. Eu sempre vejo a discussão sobre o cangaço de uma forma absolutamente limitada, né, discutindo um aspecto da violência, né? Só o Hobsbawm que disse, olha, ali, né, é o banditismo social, mas é banditismo social porque os indígenas foram expulsos do sertão. Tem livros discutindo isso, né? E quando chegam no sertão, o capitalismo, no seu processo expansionista, né, eles tomam as terras. E o que é aquilo? É uma resistência. Que resistência que é? É resistência indígena. Essas questões a gente precisa debater. Se a gente não debater essas questões, a gente vai estar cometendo erro de análise. A gente vai estar cometendo erro de análise. O Tarzan colocou uma informação muito importante. Você tem 400 povos e 270 línguas. Né? Como é que você vai entender o povo brasileiro, né? Isso que condicionou-se a se chamar um povo brasileiro, que é o país que tem mais povos originários no mundo, né? Portanto, é também de uma tradição oral, certo? E você como é que você não vai entender? Como é que você não vai entender esses últimos momentos que ocorreram no Brasil, né, de você fazer convencimento das pessoas de determinada posição política a partir do WhatsApp? Como é que você não vai fazer? Como é que você vai compreender essas coisas? Então, essas coisas são muito importantes para que a gente possa entender. A gente está num período de que esta questão ela está em aberta. É necessário que a gente possa debater essas questões para que a gente possa pensar para onde é que a gente quer ir, inclusive nesse momento, né, que a gente sofre um duro ataque, que a questão ambiental ela é uma das questões centrais, e os povos indígenas, por exemplo, né, seja aldeado ou não, domina muito, né, e foi roubado uma das suas tecnologias, das suas ciências, muito importante, que foi a farmácia, né, e que a gente, nesse momento, a gente vai precisar muito disso, vai ter que reaprender a se relacionar, né, com o meio ambiente. É isso, gente. Giva, muito, muito interessante tudo que você falou, especialmente esse final, porque era exatamente a formulação que eu ia passar para a Nath e para o Tarzan desenvolverem. Né? Eu acho que as coisas que você... aliás, Giva, eu vou pedir para você só dar uma fechada no microfone por conta do ruído. Mas é para você ficar escutando aí, você pode até depois entrar e divergir até. Mas, porque, assim, foi muito interessante o levantamento que você fez, e aí uma questão que eu colocaria para a gente refletir é o seguinte: na minha leitura, a relação das elites com a ideia, né, de povos indígenas, a identidade indígena e o processo colonial, ela vai mudando historicamente, né? A gente sabe que para os capitalistas não, mas para os intelectuais isso também é uma produção que vai se alterando historicamente, e que eu diria até que a partir do modernismo, que você citou o Mário de Andrade, até a Constituinte, até 1988, talvez a duras penas, com muita resistência ainda da forma como a cultura brasileira e o capitalismo brasileiro se desenvolve, os massacres continuam, mas aos poucos vai se tematizando a questão indígena. O que eu acho que é preocupante, né? O Caio Prado ele consegue, na minha leitura, enxergar a dominação estrutural, relação centro-periferia, a metrópole e a colônia. Mas ele não valoriza a guerra travada pelos indígenas, nem pelos quilombolas, porque eu acho que ele estava preso dentro de um esquema, de uma perspectiva de um país que iria se industrializar.
e que com essa industrialização colocaria o operariado como protagonista de um processo revolucionário. Não estou nem entrando no mérito se essa leitura é correta ou não, mas eu acho que historicamente ele estava um pouco atado a essa lógica, né? De entender uma certa ideia de luta de classes e desenvolvimento nacional. O que eu acho que é bem preocupante, é que em 1988, com todos os problemas, a gente consegue ter uma Constituição que afirma a preservação de territórios indígenas, que afirma a necessidade de respeitar a sua autodeterminação, preservar a sua cultura, e que responsabiliza o Estado e a sociedade brasileira para a manutenção dessa preservação desses povos. A gente sabe que na prática nem tudo foi divino maravilhoso, pelo contrário, mas havia pelo menos um discurso onde o Estado brasileiro, os seus representantes, assumem que tem uma carta constitucional que garante isso. O que eu acho preocupante? O indígena ele virou o inimigo declarado da nação. E quem vocaliza isso é o mandatário máximo da República. Então, isso me parece muito estranho, porque com todos os percalços e problemas, a gente conseguiu, num dado momento, constituir uma ideia de indígena que não era aquele símbolo nacional dos românticos, do indianismo, que era, sim, uma figura que tinha respeito à cultura, dizia respeito à cultura popular nacional, que passa a se organizar na década de 70, né, contra uma série de inclusive, um movimento indígena que reformula a própria ideia de sertanismo na década de 70, e que conquista um mínimo com a Constituição de 88, isso tudo vai por água abaixo. Vai por água abaixo agora, onde o discurso não é mais aquela violência praticada pelo agronegócio, ela é vocalizada. Então, quem é o indígena? O indígena é o cara que está sentado em cima de um monte de riqueza, enquanto a população está passando fome, estão lá os índios na aldeia lá com um monte de riqueza embaixo. E eles estão lá atravancando tudo. Ou eles atravancam o progresso, eles acabam com as exportações nacionais. Esse discurso, para mim, é muito impressionante. Isso, sim, quando a gente fala de fascismo, é porque, de fato, você está construindo um discurso para viabilizar um massacre que tem a ver com uma pilhagem econômica e que toca na questão ambiental. E é aí que eu acho que conecta com o que você falou sobre a indústria farmacêutica, né, essa ideia, e também de uma relação do ser humano com o meio ambiente. Então eu vou pedir para o Tarzan e para a Nath ajudarem a gente a pensar, especialmente quem está escutando a gente, quem está nos observando aí no Face, no YouTube, o que significa uma ideia de desenvolvimento hoje, sabendo que a questão ambiental não é uma brincadeira, não se trata de um alarmismo, é de fato um problema real, concreto, não é um futuro, né? É o futuro que já chegou. A própria pandemia pode ser um dos exemplos disso. E como que vocês entendem a questão da destruição ambiental ou a não destruição ambiental a partir desses remanescentes que permanecem lutando, que são os indígenas, e o que isso pode implicar em termos de imaginação de construções de outros modos de produção, de outros modos de vida, porque no limite essa sociedade capitalista, que no caso brasileiro, agora se declara abertamente como genocida, e genocida não por acaso de indígenas, ela não tem futuro do ponto de vista ambiental. Ela não é sustentável em vários níveis. Então, em que medida essas questões da luta pelo meio ambiente se articulam com a experiência dos povos indígenas, né? Como que estaria esse encontro para se contrapor a um discurso que é abertamente de massacre aos indígenas, né? Muito bem. Legal, Cris. Eu vou só fazer uma colocação breve e a Natália já vai pensar aqui com a gente também, vai fazer a contribuição dela. Ô Cris, acho que você faz uma reflexão, eu tenho bastante acordo com o que você disse, mas eu acho que a gente precisa fazer um ajuste, okay? Nesse ponto.
de quando você traz a importância da Constituinte, que de fato é extremamente importante, ok? E como isso, comparado com os tempos anteriores, isso é uma diferença brutal, ok? Agora, veja que interessante e o momento que nós estamos passando hoje, né? As leis, elas existem do ponto de vista formal, mas elas não são cumpridas. E quando as leis que existem, elas amarram essas pessoas, entra de novo a bancada, a articulação, o lobby no Congresso Nacional para estendê-las, para modificá-las, ok? É importante a gente dizer aqui que pela Constituição Federal de 88, nas suas disposições transitórias, lá está escrito que em 5 anos o Estado brasileiro deveria ter demarcado todas as terras indígenas. Em 5 anos. É a lei. Existe, é um grande avanço. Mas veja a situação que a gente se encontra hoje. Está escrito lá. Muito legal. Importante, é evidente. Mas talvez elas surjam e a gente precisa fazer essa avaliação, né? O que o Estado representa na nossa sociedade hoje? Ou quem ele representa na nossa sociedade hoje? Eu acho que se pelas nossas experiências aqui de atuação, de militância, a gente tem visto muitas organizações, sobretudo dos povos indígenas, que já entenderam que não podem contar com o Estado. Porque não adianta, pode ter lei, pode ser governo dos trabalhadores, que isso é importante também a gente fazer essa reflexão. Não é que está ruim agora com o Bolsonaro. Exatamente. É preciso ser destacado isso, Cris. Não é que está ruim agora com o Bolsonaro. No governo dos trabalhadores também a coisa não aconteceu. Foram os governos que menos demarcaram terras indígenas, que menos assentaram famílias da reforma agrária. Demarcaram menos que o Fernando Henrique, demarcaram menos que o Collor. Assentaram menos que o Fernando Henrique, menos que o Collor. Então não é que está ruim agora. É que agora chama a atenção esse ponto que você está colocando, né? Que a coisa ela chegou em tal nível que parece que é possível as pessoas verbalizarem esse tipo de absurdo, né? Okay. E acho que tem uma coisa também, Cris, assim, desse momento, Giva, Tarzan, que a gente vive, que a base de sustentação, né, existe uma peculiaridade muito interessante na aprovação do Bolsonaro, não no sentido da sua aprovação enquanto governo, mas da sua eleição propriamente dita, que é a importância que o Centro-Oeste tem nisso. É uma campanha e é uma eleição diferente das anteriores que a gente acompanhou, onde esse eixo, né, Sudeste e Sul tem sempre uma importância maior. Nessa eleição é importante a gente pensar sobre isso. É justamente esse Centro-Oeste, esse local, né, esse movimento de frente para manutenção e para ampliação dos princípios que o agronegócio traz, que colocam o sujeito no lugar onde ele está. Então, quando ele se sente à vontade para dizer as coisas que ele diz com relação aos povos indígenas, ele tem um eco muito forte, ele tem um eco muito grande. A gente está falando, justamente o Giva destaca isso, a gente está falando de condições de condições de violência que, se a gente não datar, parece que a gente está se remetendo aos séculos passados. E, de fato, a gente está falando de coisas que aconteceram terça-feira dessa semana, que são assassinatos, que são perseguições, que são ataques químicos, Cris. Né? Você teve a oportunidade de conviver com né, uma frente de povos que vivem em estados como é o caso do Mato Grosso do Sul, né, sejam os Guarani Kaiowá, os Terenas, os Yandeva, e que vivem
cotidianamente sob ataque químico. A gente está falando de aviação agrícola despejando toneladas de herbicida por via aérea para controle e manutenção das lavouras, mas esses ataques não são feitos de modo acidental ou despropositado, porque houve uma deriva de vento e o vento carregou o veneno para cima da aldeia. Ao contrário, eles são feitos de forma proposital. Então, eu acho que tem essa particularidade que a gente precisa pensar sobre isso. Esses sujeitos que sustentam a eleição do Bolsonaro e que fazem com que haja tamanha tranquilidade para se dizer o que se diz e para executar também o que se executa. Os governos do Estado, porque estão as legislações, a gente está tratando da questão federal, mas os governos do Estado também têm uma ação direta sobre os povos. E a mesma coisa com os municípios, né? A gente pode passar por todos os âmbitos de violência. Se você pensar, por exemplo, na questão da educação infantil dentro das aldeias, são os municípios que mandam a merenda, ou não mandam. Perceba que são várias frentes, né? O caso, por exemplo, da saúde, de poder se tratar de acordo com a sua cultura, de acordo com a forma que você sabe qual é o melhor tratamento para si ou para os seus filhos, e não poder ter esse tipo de assistência porque você não tem mata, porque você não tem uma área onde você possa cultivar suas ervas ou encontrá-las no mato, como faz parte do ritual, inclusive, de ir buscá-las e trazê-las, enfim. Então são diversas formas de violência que são tratadas às vezes de uma maneira hierarquizada, né? Como se a gente pudesse dizer que há uma violência pior do que a outra, porque de fato essa negação da existência é talvez a forma mais explícita de violência que a gente tem. A gente nega a existência, e essa negação, eu concordo muito com o Giva. Nós temos uma responsabilidade sobre isso por sermos educadores, por sermos pessoas que estamos trabalhando com o ensino, com a aprendizagem. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de não só buscar essa informação, mas de fazer a reflexão sobre ela. Porque, de fato, a esquerda e a academia, né, nesse caso, assim, seja qual for a sua orientação política, faz um enorme desserviço para a manutenção da vida desses povos. A manutenção da vida desses povos depende dessa existência dentro do que a gente conhece, dentro desse universo mesmo da identidade. E aí, assim, se a gente não falar sobre isso, se a gente não escrever sobre isso, se a gente não se contrapor aos textos que já foram escritos e às falas que já foram veiculadas, a gente está contribuindo para o genocídio e o etnocídio, assim. Não é fácil assumir isso, não é fácil mesmo, assim, e eu estou dialogando com as pessoas que estão ouvindo a gente, porque da mesma forma quando a gente se assume racista, porque essa é a condição de privilégio que está dada dentro da nossa sociedade, a gente tem que assumir também que não tratar dessas questões nos espaços que a gente tem é fazer com que a manutenção das mortes desses povos aconteça cotidianamente. É assustador, Cris. É muito assustador, e aí é claro que fica mais difícil mesmo você se identificar como indígena, né? Fica mais difícil você se declarar como indígena, de maneira autônoma, feliz e contente. Eu sou indígena, né? Porque até você dizer isso e não reivindicar os teus direitos torna você um sujeito até interessante, mas a partir do momento em que você reivindica os teus direitos, e aí eu acho que a questão da Constituição Federal de 88, ela torna ainda mais gritante a questão da violência, porque ao dizer que eu dou esse amparo à identidade desses povos, a essas culturas, eu estou dizendo, eu garanto terra, eu garanto território, porque a manutenção dessa identidade ela não existe sem a condição de terra de vida. É a terra que dá a vida, é a terra que dá a cultura, porque ela é parte dessa identidade. Então, ao mesmo tempo que ela garante, ela evoca a opressão, que é o latifúndio exterminando qualquer possibilidade de reprodução social dessas famílias, dessas sociedades, né? Não, concordo plenamente, porque é muito curioso, né? Quando a gente formaliza enquanto nação uma perspectiva que é
minimamente avançada, porque tem justamente a demarcação da terra e a responsabilização da nação para a proteção daquela terra para aquele povo, a violência vai assumindo traços cada vez mais absurdos, né? E só para completar, Cris, perceba que a gente em nenhum momento escreveu no texto constitucional demarcação de território. A gente escreve demarcação de terra. E isso é muito importante, porque a autonomia do povo está condicionada ao Estado. Essa autonomia, ela não está dada aos sujeitos. É claro que eles vão viver e conviver como desejarem, porém, eles têm de responder ao Estado. Então, isso é uma discussão muito interessante. Ainda que nós não tenhamos no Brasil movimentos separatistas, nenhum povo reivindicando isso, mas isso não foi uma coisa que não foi pensada. Isso foi muito bem pensado. Por exemplo, hoje nós, dentro da ciência geográfica, temos de nos haver com os textos dos militares, porque são eles que estão pensando isso. São eles que estão discutindo essas questões. E muitas vezes a gente abre mão disso para pensar que aquilo que eles estão fazendo, talvez, né, a gente possa imaginar que são outras questões que eles estão se preocupando, mas eles estão se preocupando deliberadamente com a questão dos territórios indígenas e com as questões que dizem respeito a esse trânsito que os povos indígenas têm, porque um rio não os separa, ao contrário. O rio faz o encontro dos povos. E não deixa um povo de um lado e um povo do outro. Então, a gente tem toda essa dimensão das fronteiras para ser pensada. Os parentes estão transitando entre as áreas. Né? Então, acho que isso fica muito evidente quando a gente pensa, por exemplo, nos Baniwa, que estão no Alto Rio Negro, né? nessas regiões, por exemplo, que o Giva até lembrou, né, da questão do Alto Tapajós, ali na região de Santarém, onde esse apagamento ocorreu de forma brutal. As pessoas têm de dizer que não são indígenas para não serem mortas, para não serem assassinadas, num período, por exemplo, como o da cabanagem. Sim. Então, acho que todos esses elementos, para nós, assim, é tarefa, né? É tarefa. A gente precisa se debruçar sobre isso e expor essas questões o máximo que a gente puder. Não, concordo plenamente. E agora com novos problemas também, como a fronteira do Brasil com a Venezuela, enfim, uma série de questões. Eu vou pedir para vocês, para o Tarzan e para a Nath, escolherem a segunda música aí do intervalo. O Nath chegou depois. Nath, a gente tem o intervalinho e tem uma música. Não sei se o Tarzan aí já estava com alguma coisa na cabeça, mas vocês podem combinar aí uma música que vocês acham que seria pertinente o pessoal escutar no intervalo. Você já separou? Uhum. Manda lá, ótimo. Então vai Secos e Molhados, Sangue Latino. Pra gente escutar. Uma música muito, muito importante do ponto de vista da contracultura, mas também dessa identidade, né? Que é indígena, que é latino-americana. Então a gente vai fazer aqui o segundo intervalo e a gente já volta. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço, um grito, um desabafo,
tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Chegamos, enfim, ao último bloco do programa de solução. Acabamos de escutar aí Sangue Latino, uma sugestão aí do Tarzan e da Nath. Hoje a gente discutiu amplamente a questão indígena e com toda a amplitude não abarca nem um quinto aí do que daria para a gente desenvolver. Mas, enfim, o nosso tempo ele não é tão grande assim, né? Para uma live, para um único programa, a gente pode fazer outros programas. Eu vou pedir para o Giva e para o Tarzan e para a Nath fazerem as considerações finais, um pouco retomando, né, depois desse acúmulo que a gente fez aqui de discussões, sobre como que a gente entende, então, o papel da defesa dos povos indígenas, o papel da luta, né, de resistência desses povos e da necessidade de integração de outros segmentos da sociedade nessa defesa, e o que isso aponta como um horizonte não só para eles, né, mas como a necessidade de se inventar uma nova relação, seja de produção, né, um novo modo de produção, e que necessariamente a gente sabe que isso passa com uma relação diferente com a natureza. Pedir para o Giva começar com seus apontamentos finais. Bom, Cris, primeira questão, né, que queria agradecer aí pelo convite, né, muito importante a gente dialogar sobre essa questão, né. Nos últimos dias a gente tem conversado bastante sobre, mas ainda é insuficiente. Como você mesmo falou, né, é uma questão tão ampla, né, que mesmo que a gente ficasse aqui horas e horas conversando, ainda teríamos que conversar mais. Então, esse apagamento é um apagamento histórico, né, não é qualquer apagamento, são 520 anos, né, que o Estado, esse Estado, a burguesia, né, a corte portuguesa, enfim, né, vem tentando apagar, né, os vestígios, né, a presença dos indígenas no Brasil. Então não é possível. Aí a gente tem a academia que nega, a gente tem uma série de questões, né? Mas eu não consigo enxergar saída para esta e tantas outras questões que estão colocadas para nós, né, para a humanidade, no capitalismo. Eu acho que o capitalismo, ele apresentou a sua pior, né, todas as ações do capital, elas sempre estiveram escondidas, e agora elas não estão mais escondidas. Isso não aqui só, no mundo todo, né? Então, enquanto projeto da humanidade, o capitalismo, ele é inviável. Ele vai destruir, né, o meio ambiente, ele vai destruir as relações humanas, ele vai explorar, né, todos os recursos possíveis e imagináveis, ele vai explorar a mão de obra, ele vai descartar a mão de obra, porque a gente está, né, num processo de quarta revolução industrial, e isso não é qualquer coisa, né? Nesse momento, inclusive, a gente vê claramente que existe, né, um processo de aceleração, né, desse processo de automatização e substituição pela inteligência artificial, né, não só automação, mas substituição pela inteligência artificial, e vai descartar, né, nós vamos ser cuspidos, né. E não vejo saídas, né, se a gente não se referenciar, né, em formas de relação, na relação com a natureza. É importante. Essa ruptura da relação à natureza é uma imposição capitalista, né. Por que a gente precisa ter essa sanha produtivista, né, se não é necessário para a nossa sobrevivência, né? É necessário para que poucos possam acumular. Então, fica muito evidenciado, né, que no capitalismo, o capitalismo é a derrota da humanidade. Não é a derrota dos povos indígenas, é a derrota da humanidade, né? E eu tenho clareza que hoje, né, as figuras mais anticapitalistas, né, aqui nesse país são os indígenas, né? Você ser indígena aqui nesse país é ser anticapitalista. Isto, né, está muito claro. Agora, é importante que a esquerda, né, aqueles que pensam em outro projeto de humanidade,
né, rompa um debate culturalista, que pare de dar respostas identitárias. Respostas identitárias pode resolver o problema eleitoral desse ou daquele partido, mas não vai resolver, né, essa questão, que é uma questão grave, que volto a dizer, não se refere só aos povos indígenas, se refere à humanidade. É isso. E você falou que eu deveria ser curto e grosso, sou curto e grosso, acabou, boa noite. Valeu, foi ótimo ver vocês. Não, Giva, você realmente me impressionou, conseguiu ser conciso, é mais a questão do tempo mesmo, né? Mas a gente vai fazer mais debates. Agradeço muito aí a sua participação. Sempre bom te ouvir, saber que você está bem. Agora o Tarzan e a Nath, por favor, as considerações finais. Pensando nessa questão, né, ainda como reflexão, porque não temos tempo e precisamos de mais cabeças pensando juntas para encontrar respostas, né? Legal, Cris. Bom, eu fiz a primeira fala trazendo aqui a questão do latifúndio e do agronegócio, e é importante que a gente saiba que essas pessoas, essa elite que estrutura o campo do Brasil, eles têm um projeto para o campo, ok? E eu vou dar aqui uns dados para ilustrar isso. Porque na medida em que o agronegócio ele se consolida na produção das commodities, nós diminuímos a área produtiva da nossa cesta básica, do arroz e feijão. Okay? Então, em 96, a área produtiva da soja eram 10 milhões de hectares. Agora, 2017, ela pulou para 34 milhões. A área da cana, em 2006, eram quase 5 milhões de hectares. E 2017 saltou para 10 milhões de hectares. Enquanto isso, que a gente tem um aumento da lavoura, das commodities, a gente tem a área produtiva do arroz, que em 2006 era 3,2 milhões de hectares, em 96, 3,2 milhões de hectares, e em 2017 foi para 2 milhões. Teve uma redução. O feijão, a mesma coisa. De quase 4,5 milhões de hectares em 96, foi para 3 milhões de hectares em 2017. Então, é um projeto que não é um projeto... É importante a gente dizer, Cris, que essas pessoas, elas não têm pátria. Elas vocalizam o discurso nacionalista, mas elas não têm pátria. Ok? É importante que a gente entenda isso, que elas não atuam em nome de um país, elas atuam em nome de interesses próprios. E hoje, nesse momento, quem está fazendo enfrentamento a esse projeto, que nos prejudica a todos, são os povos indígenas. Nós precisamos apoiar a luta dessas pessoas, não só porque é um projeto civilizatório nosso, okay? Sobretudo, mas também porque são os nossos companheiros de luta, okay? Na transformação disso daqui. Okay? Cris, eu acho que, primeiro, assim, falar da importância desse espaço, né? Uma veiculação dentro do Instituto Federal, que é feita, né, por meio da rede, por meio da internet, por meio do rádio. Acho que são esses espaços que vão dando conta de nos formar também, né, dentro e fora da escola, assim. Eu acho que isso é fundamental. Agradecer a Sara aí, que está na parte técnica também, desenvolvendo o trabalho, e dizer que, assim como o que foi posto, né, aqui pelo Tarzan, pelo Giva e por você, assumir a luta junto aos povos indígenas é justamente assumir uma luta pela transformação da sociedade. Eu acho que isso é muito claro para nós que estamos ao lado dos povos indígenas fazendo o enfrentamento, mas nem sempre é tão claro para o professor que está na sala de aula ensinando determinado conteúdo, com muita disposição de não reproduzir os mesmos erros que estão lá naquele texto didático ou paradidático. E é importante que para esse professor que ele tenha esse discernimento, que a disputa dele acontece dentro da sala de aula com os alunos, né, fazendo uma tradução do que está posto aí pelos grandes meios de comunicação, explicando a realidade, porque eu acho que é disso que se trata, né, fazendo uma leitura da realidade
do quanto que é presente e não pretérita a discussão sobre os povos indígenas, e ao mesmo tempo a disputa que ele tem de fazer dentro da sala dos professores com seus colegas, né? Quando ele disser sobre o que ele está trabalhando, é diferente a disputa que você faz com seus colegas, e como que você leva isso para os enfrentamentos nos outros espaços políticos que você atua. É fundamental que a gente faça essa discussão em todos esses espaços. E com isso a gente consegue, com certeza, pensar novas formas, pensar outras maneiras de fazer o enfrentamento e também de ter condições, até mesmo de sanidade mental, para suportar o que a gente está vivendo nesse momento. Eu acho que essa mediação, essa relação que a gente tem com a terra, da produção, de colheita, de ter ali o alimento, de você ter a oportunidade de saber de onde vem a tua comida, todos esses movimentos que a gente conhece, de pequenos produtores, de fazer circuitos econômicos mais curtos, tudo isso implica numa qualidade que a gente precisa para sobreviver. Porque não só as doenças todas que a gente está vivendo, mas essa deformação naquilo que a gente pensa, né, com relação a, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente ficar entupido de farinha e ultraprocessados, vai ser difícil a gente somar força nessa luta. Então, é com essa vontade de realmente ter uma disposição para fazer o enfrentamento que a gente tem que seguir a caminhada, Cris. Não dá para abrir mão de poder comer arroz, feijão e farinha de mandioca para me entupir aí de farinha de soja, que é ração de gado, né? Não, concordo plenamente, Nath, e assim, muito importante isso, né, porque seja uma leitura, uma perspectiva histórica, seja uma teoria, seja um material didático, né, a gente sabe que não existe neutralidade, é impossível. São narrativas, são constituições epistemológicas, são perspectivas múltiplas, muitas vezes em disputa, e é isso que faz o espaço, o ambiente escolar democrático mesmo, é isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que apresentar a voz, sim, especialmente daqueles que são literalmente a população que mais foi destruída, dizimada desse território. Então seria muito insano da minha parte ter ciência disso e não trazer isso cotidianamente para dentro da instituição que eu trabalho como professor, né? Então agradeço muito a contribuição de vocês sempre têm muitos dados, né, muitas informações, são estudiosos, pesquisadores, militantes que se dedicam a isso, e certamente a gente vai se encontrar em mais programas e depois da pandemia, presencialmente. Tá? Legal. Então, valeu, Cris, obrigado. Obrigado, Sara, importante aí também, agradecer a equipe técnica. Muito bom. Valeu, Givão. Valeu, Givão. Gente, abraço, Cris, valeu, boa noite. E eu peço, claro, né, para os nossos ouvintes e espectadores, mais uma vez, curtirem o canal, compartilharem o programa. Vocês notaram que ele tem uma abordagem diferente do que se costuma fazer sobre a questão dos povos indígenas em geral. E a gente espera vocês aí na próxima semana, tá? Grande abraço, boa noite a todos. Oferecimento Instituto Federal de São Paulo, Campus Barretos. Acesse www.ifsp.edu.br/Barretos e conheça os nossos cursos. Educação pública gratuita e de qualidade.